Via Láctea Parte 10 O Eclipse do Guardião. Capítulo 80 O Invasor de Mundos. Umbros, o mestre do esquecimento e do medo, materializou-se diante de Léo. Não era apenas uma sombra ou uma ilusão. Sua presença física sugava a luz e o som ao redor, transformando o ar em algo gélido e pesado. Seu objetivo ia além da simples absorção de energia, ele cobiçava o controle absoluto sobre os poderes de T infinito, tempo infinito, e D infinito, dimensões infinitas, que Léo guardava. Com eles, Umbros não conquistaria um mundo, mas a própria estrutura da realidade, corrompendo-a a partir de suas fundações. Capítulo 81 O Homem-Fera. Numi, em sua forma colossal de Homem-Fera, observava a cena com um terror que lhe gelava o sangue. Ela sentia a vida sendo drenada do espaço ao redor de Léo, como se o ar estivesse morrendo. Um impulso feroz a impulsionou para frente, mas a pressão avassaladora da aura de Umbros a empurrou para trás, como uma mão gigantesca e invisível. Cada rugido que escapava de sua garganta era abafado pelo silêncio absoluto que o irmão corrompido emanava. Capítulo 82 A Aura Colossal. Você acha que eu me ajoelharia a você? A voz de Léo, embora tensa, não vacilou. Ele se recusava a ceder. E então, como uma estrela que decide não mais conter seu núcleo, uma aura colossal irrompeu de seu corpo. Era uma tempestade de luz pura, uma fusão deslumbrante do brilho prateado do véu com o fogo dourado de sua vontade indomável. O choque de energias foi tão violento que a batalha física se dissolveu, migrando instantaneamente para um plano onde mentes colidiam, o campo de batalha mental. Capítulo 83 Batalha na Mente Estelar. Dentro da vastidão da mente de Léo, uma guerra cósmica se desenrolava. Usando sua velocidade infinita, V infinito, Léo se movia tão rápido que parecia estar em 1000 lugares ao mesmo tempo, atacando de todos os ângulos, tentando encontrar e atingir o núcleo da consciência de Umbros. No entanto, Umbros era uma entidade feita de nada, de ausência pura. E como se atinge o vazio? A velocidade, por mais infinita que fosse, falhava. Cada golpe de Léo passava através da escuridão como um raio através da noite, iluminando por um instante, mas não causando dano. Capítulo 84 A Espada do Vazio. No auge do frenesi, uma verdade terrível atingiu Léo, suas forças estavam falhando. Umbros era vasto demais, antigo demais. Sua luta é patética, ecoou a voz do nada na psique de Léo. No ápice do confronto mental, Umbros materializou uma arma de pura escuridão, a espada do vazio, forjada de esquecimento e medo primordial. Com um movimento fluido e inevitável, ele a atravessou no peito da consciência de Léo. O seu corpo agora é o meu templo de sombras, sussurrou Umbros, e a escuridão começou a fluir como um rio envenenado. Capítulo 85 A Corrupção Total. No mundo real, um grito dilacerante de Léo ecoou através de todas as dimensões conectadas a ele. Seu corpo físico convulsionou, e então, seus olhos, antes portais de determinação e luz, escureceram, tornando-se negros e profundos como o abismo entre as galáxias. A marca do véu em seu braço, outrora um símbolo de proteção, foi coberta e substituída por cicatrizes de sombra pulsante. A corrupção era total. Léo havia caído. Capítulo 86 O Despertar do Vilão. O corpo de Léo, agora um invólucro controlado por Umbros, ergueu-se com uma graça antinatural. Seus movimentos eram precisos, frios. Ele voltou seu rosto, e aquele sorriso que não pertencia a Léo, para Numi, a Homem-Fera ainda imobilizada pelo horror. Sem uma palavra, Léo Umbros ergueu uma mão e, com um gesto desdenhoso, rachou o chão da cidade dos sonhos de um extremo ao outro, como se a realidade fosse um pedaço de tecido frágil. Martelo e chave inglesa o plano de Numi, a centelha da resistência. Com Léo transformado no próprio vilão, o eixo da história mudou. A perspectiva agora era de Numi. A fuga da única testemunha, a Homem-Fera, esmagada pela dor, entendeu que a força bruta era inútil. Ela era a única criatura viva que ainda carregava a memória do verdadeiro Léo em seu coração. Sua missão era fugir, sobreviver e reunir os fragmentos de uma resistência que nem mesmo sabia que precisava existir. A procura pelo único laço, em sua memória, ecoou a antiga profecia que Liseu uma vez murmurara: enquanto houver amor.
Laços viverá. Laços, o terceiro irmão, a força que unia o que Umbros separava e o véu protegia. Numi partiu em uma jornada desesperada através das dimensões, buscando essa entidade esquecida, a única chave para desfazer a corrupção. A resistência no abismo, no fundo da mente agora ocupada, a alma de Léo não havia sido apagada. Ela estava adormecida, submersa em um oceano de sombras, mas protegida por uma pequena e tenaz chama, o último presente de sua irmã Lizel. Era uma centelha de vontade, aguardando um estímulo para reacender. A guerra das realidades. Enquanto isso, Umbros começou seu reinado de terror. Usando o corpo e os poderes de Léo, ele saltava entre dimensões, não para explorar, mas para extinguir. Planetas inteiros eram apagados, suas energias vitais drenadas até restarem apenas esqueletos planetários e poeira cósmica. O universo começava a murchar. Via Láctea Parte 10 A Aliança Dourada. Capítulo 87 O Lamento da Fera. Numi, ainda na forma de Homem-Fera, rugiu para o céu da Cidade dos Sonhos, agora permanentemente escurecido. Ela viu o corpo de Léo Umbros desaparecer em uma fenda dimensional, um D infinito pervertido, deixando para trás um rastro de estrelas que começavam a piscar de forma fraca. Lágrimas quentes escorreram pelo seu focinho, caindo no chão cinza. Naquele momento, ela entendeu, não poderia vencer a escuridão no coração de Léo com garras e dentes, mas talvez com algo que Umbros jamais compreenderia. Capítulo 88 A Bússola do Amor. Fechando os olhos, Numi mergulhou na própria dor. Em vez de afastá-la, ela abraçou a memória mais pura que tinha de Léo, não o guardião poderoso, mas o companheiro, o ser humano por trás do poder. Seu amor, intenso e selvagem, não era uma fraqueza, mas um farol. Do nada, em resposta a esse sentimento, fios dourados e etéreos começaram a surgir no ar, tecendo um caminho que brilhava através do vácuo do espaço. Capítulo 89 A Ponte dos Vínculos. Seguindo os fios, Numi foi conduzida a um lugar que existia entre as estrelas, entre os sonhos e a vigília. Era a Ponte dos Vínculos. Não era feita de matéria, mas da substância das conexões mais profundas, promessas mantidas, abraços dados no escuro, sacrifícios silenciosos. No centro da ponte, envolta em uma luz calmante, uma figura majestosa aguardava. Capítulo 90 O surgimento de Laços. Laços se revelou, ele não era uma figura humana, mas uma entidade fluida composta de luz dourada e incontáveis fios que pulsavam como veias de emoção. Sua presença era o oposto de Umbros, onde um destruía, Laços unia, onde o véu protegia, Laços conectava. Eu, Uno, disse ele, sua voz um acalanto que acalmou instantaneamente a fera dentro de Numi. Capítulo 91 O Plano Épico. Laços explicou a verdade, Léo não estava morto, mas, desconectado, de si mesmo, isolado pela espada do vazio. Para salvar o guardião, disse Laços, você deve entrar no pesadelo dele. Serei seu fio de Ariadne, guiando você através das sombras de sua própria mente. Mas cuidado, se você soltar o amor que o guia, mesmo por um segundo, ambos serão devorados pelo esquecimento que Umbros representa. Capítulo 92 O Pacto de Luz. Sem hesitar, Numi aceitou. Laços estendeu uma mão de luz e tocou o peito da fera. Imediatamente, uma armadura de fios dourados entrelaçados envolveu o corpo de Numi, não como um peso, mas como uma segunda pele de energia pura. Ela não era mais apenas a Homem-Fera, agora era a emissária de Laços. Sua missão era atravessar as dimensões, encontrar o corpo corrompido de Léo e usar a luz da conexão para expurgar Umbros de dentro dele. Capítulo 93 O Salto Dimensional. Com um rugido que era tanto um grito de guerra quanto um canto de esperança, Numi saltou da ponte dos vínculos. Ela não viajou pelo espaço comum, mas sim através dos próprios fios da realidade, guiada pela luz constante de Laços. Seu destino era o coração da escuridão, onde Léo Umbros, insaciável, devorava a energia vital de uma galáxia inteira. Via Láctea Parte 10 O Confronto dos Extremos. Capítulo 94 O Epicentro do Nada. Numi chegou a um cenário de horror cósmico, no centro de uma galáxia que definhava, suas estrelas parecendo velas prestes a se apagar, o corpo de Léo flutuava envolto em uma névoa negra e pulsante.
Umbros, usando seus poderes, empregava a velocidade infinita não para viajar, mas para parasitar, drenando a vida de bilhões de mundos simultaneamente, deixando para trás um cemitério silencioso de esqueletos planetários. Numi irrompeu nesse cenário como um cometa dourado, sua luz cortando a escuridão como um grito de vida. Capítulo 95 O choque de divindades. A batalha foi cataclísmica. Umbros, com a espada do vazio, atacava com golpes que prometiam o apagamento da existência. Numi, no entanto, não revidava com violência, mas com resiliência. Seus fios dourados se entrelaçavam com as sombras, não para cortá-las, mas para desfazê-las com lembranças. Cada colisão entre a luz e o vazio liberava flashes de memória, o sorriso de Léo, uma promessa feita sob as árvores da cidade dos sonhos, a determinação em seus olhos. Esses fragmentos de conexão eram suas verdadeiras armas. Capítulo 96 O lembrete de Numi. Pare. Sua individualidade morreu. Ele agora é o vaso do vazio. Rugiu a voz distorcida de Umbros através dos lábios de Léo. Numi, sentindo as correntes douradas de laços pulsando em sintonia com seu próprio coração, gritou de volta, sua voz ecoando através do vácuo: se você for todos, eu serei sua única lembrança. Se você for o nada, eu serei o algo que te preenche. Ela envolveu o corpo de Léo com os fios, não para restringi-lo, mas para criar uma ponte, um caminho de volta para sua própria alma. Capítulo 97 Invasão por amor. Concentrando todo o seu ser, guiada pelo poder de laços, Numi projetou sua consciência para dentro da mente sitiada de Léo. Lá, encontrou um deserto psíquico, um campo de batalha devastado onde a alma de Léo estava acorrentada pela própria espada do vazio, que agora fincava seu peito mental. Ao seu lado, como um fantasma tênue, estava Lizel. A irmã mantinha as mãos envolvendo uma pequena chama azulada, a última centelha da vontade de Léo, protegendo-a do vento gelado do esquecimento. Capítulo 98 A expulsão do corrompedor. Numi correu em direção a Léo. Juntas, ela e o espectro de Lizel colocaram as mãos sobre as correntes de sombra. O amor de Numi, feroz e leal, e o amor de Lizel, protetor e eterno, se fundiram com o poder unificador de laços. A luz dourada que emanou delas não queimou, curou. Ela desfez a escuridão não com força, mas com compreensão, não com ódio, mas com uma conexão tão poderosa que o nada de Umbros não tinha como existir dentro dela. Com um grito que era pura agonia cósmica, a essência de Umbros foi expelida do corpo de Léo, sendo lançada de volta às profundezas do vazio de onde veio. Capítulo 99 O novo guardião eterno. Léo abriu os olhos. Eles não eram mais negros, nem possuíam apenas o brilho prateado do véu. Agora, brilhavam com uma luz dourada constante e pacífica, como o nascer do sol em um mundo sem fim. Ele olhou para suas mãos, onde a energia da vida roubada ainda pulsava. Com um toque gentil, ele a devolveu. Planetas esqueléticos reviveram, estrelas recuperaram seu fulgor. Léo havia aceitado o fardo final, ele havia se fundido com laços. Agora, ele era todos e ninguém, o guardião que protegia não apenas os sonhos, mas os próprios vínculos que sustentavam a realidade. Capítulo 100 O retorno à cidade dos sonhos. Quando Léo e Numi retornaram, a cidade dos sonhos era diferente. O medo havia se dissipado. O universo, em um nível fundamental, sabia que um novo equilíbrio havia nascido. A guerra contra a escuridão não terminara, Umbros e o Glutão ainda espreitavam nas bordas da existência, mas agora a ponte dos vínculos, fortalecida pelo sacrifício de Léo, era um bastião inabalável. O guardião eterno vigiava, e seu preço tinha sido a vida comum que um dia conhecera. Via Láctea Parte 10 O alvorecer da nova era. Capítulo 101 A realidade reforjada. Com Umbros banido, Léo, como a personificação de laços, dedicou-se a uma tarefa monumental: restaurar o tecido do universo. Ele não impunha uma nova ordem, mas retecia as conexões que haviam sido rompidas. A marca em seu braço, uma vez do véu, depois coberta por cicatrizes sombrias, estabilizou-se em um símbolo dourado e intrincado, um lembrete eterno de que o amor é a cola que mantém o cosmos coeso. Capítulo 102 O destino de Numi. Numi permitiu que a forma de homem-fera se dissipasse, retornando à sua aparência humana.
No entanto, seus olhos guardavam para sempre um brilho selvagem, a sabedoria da fera que viu o abismo e escolheu lutar com o coração. Ela compreendeu seu novo papel, ao se conectar tão profundamente com laços para salvar Léo, ela se tornara a âncora da realidade. Seu vínculo com Léo era o fio que poderia sempre trazê-lo de volta caso ele se perdesse nas infinitas dimensões que agora patrulhava. Capítulo 103 A Cidade dos Sonhos acorda. Inspirados pela nova era, os habitantes da Cidade dos Sonhos começaram a erguer uma versão física da Ponte dos Vínculos. Não era um monumento a Léo, mas um local para compartilhar, para sentir, para se conectar. A frase de Laços, gravada em sua entrada, tornou-se o lema de uma nova filosofia de existência: enquanto houver amor, haverá esperança. Capítulo 104 O Vigia das Estrelas. Léo agora residia no lugar entre mundos, um ponto de observação fora de todo o tempo e espaço. De lá, ele contemplava o fluxo infinito das linhas temporais e dimensões. A solidão era seu manto, mas também sua força. Ele sabia dos perigos futuros, mas também conhecia a arma definitiva, a união que nasce da compreensão e do sacrifício. Ele era, todos e ninguém, um guardião que abria mão de si para que ninguém mais precisasse se sentir sozinho no vasto teatro das estrelas. Capítulo 105 A Promessa de Retorno. Numa noite tranquila na Cidade dos Sonhos, Numi sentou-se à beira de um lago. Na superfície da água, não refletindo as estrelas do céu, mas uma constelação própria de luz dourada, a imagem de Léo apareceu. Ele não podia mais tocá-la, sua forma física era um conceito distante. Mas sua voz ecoou diretamente em sua alma, suave e infinita como o universo que ele guardava. Não chore por mim, Numi. Eu não me fui. Eu sou o fio que te liga a cada estrela que brilha, a cada sonho que nasce, a cada coração que ama. Enquanto houver conexão, enquanto houver amor, nunca estaremos separados. O fim do ato Vi. A história de Léo e Numi atinge um clímax de transformação e sacrifício. A corrupção foi vencida, mas a um custo imenso, e um novo equilíbrio cósmico nasceu. No entanto, o multiverso é um oceano de possibilidades, e as fontes primordiais da escuridão, o glutão e a própria raiz da corrupção de Umbros, ainda aguardam no ponto de origem. A próxima jornada os chamaria para um confronto final, não por um mundo, mas pela própria semente da existência.